Bom dia! Sextou, né? Como diz o povo brasileiro, já estamos sexta-feira, dia 16 de maio, e até aqui nos ajudou o Senhor. Quero começar orando para a gente não prolongar o vídeo e vamos entrar na palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, te agradeço por mais um dia. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, em nome de Jesus, abençoe nossos maridos, abençoe as donas de casa, as mães, os filhos, abençoa, Senhor, cada área da vida do teu povo, abençoa nossos familiares, amigos. Deus querido, seja com cada um no dia de hoje, dê um dia de paz, gozo, alegria e de livramentos. Nós te louvamos e nós te agradecemos por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amados, glórias a Deus. Eu hoje estou muito feliz. Ontem nós tivemos a estreia, né, do meu programa na rádio. Para você que não ouviu, eu vou deixar o link da rádio para você abaixar a rádio. Se você não quiser baixar, é só você clicar no link que já entra na rádio. Para você estar ouvindo a programação toda quinta, 7 horas da noite, horário de Brasília. Aqui na Flórida, 6 horas da tarde. É 1h30 de programação. Eu vou estar trazendo pregadores que eu conheço, que assim o Senhor quer chamar para esse tempo. Então, foi maravilhoso. Ontem meu amigo Jardel pregou, o missionário Jardel, e eu fiquei imensamente feliz, né, com tudo que o Senhor está fazendo. Como que diz, é uma promessa de Deus se cumprindo em minha vida. O Senhor disse que eu iria às nações, que eu pisaria. Mas eu creio que eu já estou indo às nações, porque essa rádio, ela vai para muitos outros países, tem pessoas do mundo todo ouvindo ela tem chego em muitos países, Portugal, África, Japão, Estados Unidos, Brasil. Tem outros países lá que eu não me lembro, são muitos, mas eu creio que o Senhor está fazendo uma grande obra através desta rádio. Amém? Então, todas as quintas, 7 da noite, horário de Brasília. E também, amados, eu tenho uma página no meu Instagram que chama Para Tudo, aquele tracinho embaixo, eu não sei, nem lembro mais como fala em português, aqui é underline. Para Tudo, underline, um propósito. É o nome do meu canal do Instagram, não o meu pessoal, mas é o meu canal de evangelismo baseado na tudo que eu trago no YouTube, todo palavra, né, de edificação. Então vão lá também, curtem, mande os posts para seus amigos, compartilhe nos seus stories, né? Vamos pregar, me ajude a pregar a palavra. E é isso, é sobre isso. Sem mais delongas, vamos à palavra. Hoje eu quero trazer uma mensagem que eu dou o tema No Mundo, mas não do mundo. A fidelidade de Daniel em Babilônia. Hoje nós vamos aprender com Daniel. Então vamos ler a palavra Daniel 1, do versículo 1 ao 21, que diz assim: No ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e o sitiou. E o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, a uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, com D minúsculo. E os utensílios trouxe para a casa do tesouro do seu Deus, com D minúsculo. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens e quem não houvesse defeito algum, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutores em ciências e entendidos no conhecimento, e os tivessem a habilidade para viverem no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração diária das quais iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudessem estar diante do rei
diante do rei. E entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes. A Daniel pôs o nome de Beltesazar, e Ananias e de Sadraque, de Misael a de Mesaque, e Azarias o de Abed-nego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pedia ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Ora, Deus fez com que Daniel achasse graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Pois por que veria ele a vossos rostos mais tristes do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao despenseiro, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti nossa aparência e a dos jovens que comem das iguarias do rei, e conforme vires, assim procederás com os teus servos. E ele consentiu isso e o experimentou 10 dias. E a fim dos 10 dias apareceram os seus semblantes melhores, e estavam eles mais gordos de carne do que todos os jovens que comiam as iguarias do rei. Assim o despenseiro tirou a porção das iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em todas as letras e sabedoria, mas a Daniel deu entendimento em toda visão e sonhos. E ao fim dos dias que o rei tinha determinado para os trazer, o chefe dos eunucos os trouxe diante do Nabucodonosor. E o rei falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso permaneceram diante do rei. E em toda matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes perguntou, os achou 10 vezes mais doutos do que outros magos e astrólogos que haviam em todo o seu reino. E Daniel continuou até ao 1º ano do rei Ciro. Amém, amados, até aqui. Amados, nós precisamos entender essa palavra hoje. Nós pedimos, eu peço a Deus que Deus, Ele me dê sabedoria para colocar, as palavras certas. Nós precisamos, amados, permanecer fiéis a Deus. E um mundo que compartilha de diversos valores, O mundo, ele tem certos valores para eles diante de cada coisa. Mas assim como Daniel e seus amigos, eles permaneceram fiéis mesmo no exílio. Então nós vamos aprender hoje a manter-nos fiel diante esse mundo, que compartilha de valores diferentes ao do reino. Então, a realidade do auxílio era espiritual, Era Daniel e seus amigos, eles foram levados para a Babilônia. Eles estavam em um lugar com valores, cultura e deuses com D minúsculo, claro, totalmente diferente de Israel. Assim como eles, nós vivemos em um exílio moderno, em um mundo completamente diferente do que a palavra de Deus nos aborda a viver. Estamos neste mundo, mas nós não permanecemos nesse mundo. Assim diz a palavra em João 17, versículo 14 ao 16, diz assim: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou,
porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu não sou do mundo, né? O Senhor diz para nós somos do mundo, nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós não devemos viver de acordo com os valores mundanos, ao que o mundo, a modernidade nos prega no dia de hoje. Nós temos que continuar vivendo de acordo com a palavra. É isso que o Senhor vai nos exortar nesta manhã. Em Daniel 1, Daniel e os seus companheiros, eles foram levados cativos para a Babilônia. Eles foram escolhidos para servir na corte do rei Nabucodonosor. Eles decidiram não comer da comida e nem beber do vinho, optando por comer legumes e água, por não se contaminarem com os costumes pagãos. Na verdade, eu acho que Daniel, ele falou assim, olha, nós não sabemos, foram levados os utensílios, as coisas daqui. Como nós vamos saber o que nós estamos comendo? Né? Então, ele estava preocupado com a preparação da comida, não ao certo o que ele ia comer, mas de forma como seria preparado aquela comida. Então, Deus os abençoa com sabedoria, conhecimento, com a capacidade de interpretar sonhos. E eles se tornam muito superiores aos outros sábios do reino. Então, eles foram levados a cativeiro. Daniel, junto com outros judeus, ele é levado para a Babilônia após uma conquista de Jerusalém por Nabucodonosor. Ele escolhe servir na corte. Eles foram escolhidos para servir, para serem treinados e servir na corte do rei. Mas houve uma recusa, né, sobre o alimento do rei. O rei comia tudo de melhor, o melhor manjar, o melhor vinho. Mas Daniel e seus amigos, eles decidiram não comer a comida do rei, não beber o vinho do rei, pois eles acreditavam que seria uma forma de se contaminarem com os costumes pagãos, né? Então, eles fizeram o pedido de comer legumes e tomar água. Eles pedem ao chefe dos eunucos que lhes dê legumes e água para comer, em vez da comida do rei. Imagina, todos ali, né, alegre de poder estar comendo uma comida mais fina, algo assim mais, né, generoso, né, que preparavam, mas eles realmente optaram para sair fora dessa dieta, né, que era oferecido ali para todos. Eles decidiram se separar pedindo legumes e água. Então, amados, a gente entende como essa forma de Daniel ter agido dessa maneira. Nós vemos que aquela palavra em 1 Coríntios 6:12, ela vem de imediato ao encontro a isso que Daniel estava vivendo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por coisa alguma. Então, amados, o que nós entendemos com essa passagem de Daniel? O crente, ele pode beber vinho, mas não convém. O crente, ele pode fazer o que ele quiser, mas nem tudo o convém. Você pode, por exemplo, como Daniel, né? O crente, ele pode frequentar lugares que ele quer, mas, não convém ao crente estar em devidos lugares. Então, assim como Daniel, nós temos que vigiar, né? Ele poderia comer o manjar do rei. Daniel podia comer a carne, ele podia comer tudo que estava sendo preparado, a comida, mas ele decidiu cortar fora esse cardápio da vida dele e se santificar. O que você não pode, amados, administrar na sua vida, você tem que lançar fora.
se você não está sobre o seu controle, tudo que não está, na verdade, sobre o seu controle, você tem que lançar fora, você tem que tirar da sua vida. Por exemplo, se você está traindo a sua esposa, pare de trair, lance fora isso da sua vida. Se você está pecando vendo pornografia, pare, lance fora, corta isso da sua vida. O crente, ele pode namorar? Pode, mas se ele não sabe namorar lá no sofá de mão dada, você está fornicando? Pare, lance isso fora da sua vida. O crente, ele pode ter rede social? Pode. Mas se isso está te trazendo um vício, está tirando a mulher dona de casa, por exemplo, se isso está fazendo com que você não consiga tomar conta da sua casa, dos seus filhos, você só fica na rede social, pare com isso, lance fora da sua vida, tire tudo que é vício, tudo que, né, não te agrada, os jovens. Se você tá jogando videogame e você viu que chegou a um nível que o vício tá tomando conta da sua vida, pare, lance fora isso da sua vida, corta isso da sua vida. Então, nós podemos administrar sim a nossa vida. Nós temos que aprender simplesmente assim, a administrar com sabedoria. Não deixar que as coisas administrem a nossa vida, mas nós temos que saber administrar por completo, né, toda a nossa vida. Então, a pressão que nós vivemos hoje é a pressão de um sistema, né? Naquela época, Nabucodonosor, ele tenta reeducar os jovens, uma nova língua, ele tenta uma nova cultura, uma nova comida, um novo nome. A tentativa de redefinir identidade e valores. Ele tentava, de certa forma, mudar, né, aquele padrão, ele queria um tipo de padrão. Mas Daniel, ao se chamar Beltesazar, era um nome ligado a deuses pagãos. Mas o seu coração permaneceu fiel a Deus. Ele permaneceu assim, crendo que Deus era o Deus da vida dele e ele não ia se igualar às coisas do mundo. Então, quando você estabelece de viver uma vida santificada e separada para Deus, amados, você vai aprender que você não pode, que você não deve andar segundo as pessoas, segundo o que elas ditam, o que o mundo dita para você fazer. Daniel, eu acredito que ele não obrigou ninguém a fazer o que ele ia fazer, que era comer uma comida diferente, totalmente diferente a comida do rei, tomar água, não ia tomar vinho. Mas eu garanto que ele fazendo isso, ele de uma certa forma, ele ia influenciar todo mundo que estava com ele a buscar a santificação assim como ele estava buscando. Então nós temos que aprender com Daniel a não ser influenciado, mas influenciar. Amados, eu sempre falei para os meus filhos, vocês têm que aprender nessa vida a influenciar as pessoas e a não ser influenciados. Não faça o que os seus amigos mas faz o que eles, assim, faça algo diferente para Deus, né, diante de Deus, algo que eles vão achar legal da sua parte, bonito da sua parte, e eles vão passar a ser influenciados por vocês. E eles vão passar a fazer coisas que vocês fazem. Então, assim, leia a palavra, louve, né? Se você está num ambiente sujo, que fala palavrão, que fala coisas que não agradam o Senhor, saia do ambiente. Ou se você está ali, não aceite a entrar no mesmo vocabulário que essas pessoas têm. Nós temos que aprender, amados, a nos separar dessas coisas que não agradam ao Senhor. Então, se nós entramos, um exemplo, vamos dizer que nós somos crentes e tem um bar aqui na esquina e as pessoas veem que eu tô entrando no bar, as pessoas vão falar, nossa, a Lília é crente, mas entrou no bar. As pessoas vão ficar curiosas para saber o que eu fui fazer dentro daquele bar. Mas que eu posso entrar dentro daquele bar não para pedir um copo de cachaça, mas que eu posso entrar lá para ser luz, para ser diferença, para colocar a mão num irmão, para abençoar alguém, para falar a palavra para alguém.
que nós possamos ser a diferença, que nós possamos não nos moldar a esse mundo, mas que nós possamos ter a nossa própria, o nosso próprio caminho. Nós temos que influenciar as pessoas a vir para o caminho do Senhor, mas não forçá-los, né? Fazer com amor, sem forçar ninguém, mas sabe assim, tentando explicar, né, que as coisas, o Senhor está perto de vir, é tempo de se sair do pecado. Então nós possamos fazer isso da melhor forma. Tem inúmeras formas de fazer, que as pessoas vão entender. O Espírito Santo é quem convence. Nós temos sempre que frisar isso. Não sou eu que vou mudar o mundo, mas é o próprio Espírito Santo. Mas eu posso ser luz, eu posso fazer algo que vai chamar a atenção por onde eu passar. As pessoas vão ver a diferença de ser do mundo e estar no mundo através da minha vida. O mundo, ele tentará definir quem somos, mas a nossa identidade está em Cristo. Lá em 1 Pedro 2,9 diz assim, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados, nós não podemos deixar o mundo nos rotular. Nós não podemos deixar esse mundo colocar algo sobre nós e nós fazermos o que o mundo está fazendo. Na era de Jesus, não era Jesus que andava com as pessoas, eram as pessoas que andavam com Jesus. Então Jesus, ele não deixava ser influenciado, mas ele influenciava com a palavra, com os melhores ensinamentos. Nós vimos quantas passagens na Bíblia o Senhor ensinava aquele povo a viver uma vida santa, uma vida digna. Uma vida santa traz bênçãos para a sua vida, uma vida santa faz você prosperar, uma vida santa te protege, né, da mão do inimigo. Todas as vezes que você está na direção do Senhor, certamente você vai ter assim a proteção do Espírito Santo, a proteção de Deus. Então é muito bom, é muito gratificante que nós possamos aprender com Daniel a andar em santificação. Esse versículo, amados, que eu acabei de ler, né, em 1 Pedro 2,9, é um versículo poderoso para afirmar a identidade do cristão. Ele pode ser usado como um tema central de como, né, nós devemos caminhar, não nas trevas, mas para uma luz maravilhosa, algo que o Senhor requer de nós, que sejamos o sal da terra, a luz do mundo. É sobre isso que esse versículo também fala. Daniel, amados, porém, ele decidiu firmemente não contaminar com o mundo. Daniel, ele tomou uma decisão proativa e corajosa. Ele teve que ter ousadia para falar assim, não, eu não vou fazer o que eles estão falando, né, para fazer. Eu não vou comer o que todo mundo está comendo. Ele não foi rebelde, mas ele foi sábio. Ele negociou com respeito, ele não faltou com respeito com ninguém, mas ele abriu mão de comer aquilo por causa da sua fé. Então ele não abriu mão da sua fé, ele continuou persistente, né, a vontade do Senhor. Então nós vivemos em um mundo, nós trabalhamos, estudamos, nós convivemos, mas as coisas às quais precisamos nos abster para não nos contaminarmos espiritualmente. Nós temos que viver no mundo, mas não fazer parte dele. Então, a fidelidade produz um testemunho na vida de Daniel. Deus, ele honrou a fidelidade de Daniel e dos seus amigos. Eles foram encontrados 10 vezes mais sábios do que os outros, das outras pessoas que ali estavam. A fidelidade deles se tornou um testemunho dentro de um sistema corrompido, de um sistema sujo que já havia desde daquela época. Então, quando nós permanecemos fiéis, amados,
Deus, ele nos sustenta, ele nos dá graça diante das pessoas. Nós não precisamos jamais nos corromper para sermos bem-sucedidos. Nós não precisamos nos corromper para sermos aceitos, né? As pessoas, se quiserem aceitar, amém, glória a Deus, mas também se elas não quiserem aceitar o seu jeito de viver, viva para o Senhor, olhe para frente e deixe que as pessoas te julguem, deixe que as pessoas falem. Eu sempre falo, eu não me envergonho de trazer a palavra, eu não me envergonho do que eu estou vivendo hoje, eu não me envergonho da minha fé, né, do Deus que eu sirvo. Eu sei que tem pessoas me julgando, falando assim, nossa, olha quem era a Lília, né, no passado dela. Gente, eu não fui uma pessoa perfeita, eu pequei muito, né, eu trouxe um testemunho, né, esses dias, né, falando do dia que eu roubei o carro do meu marido. Eu roubei o carro dele, eu não vou, do meu ex-marido, né, eu roubei o carro dele pra tentar dar aquela prensa nele, assim. Então, eu saí com o carro, fugida, abandonei o carro numa rua, o carro ficou lá por uns dias abandonado. Então, eu não fui a melhor pessoa, eu pequei muito, né? Hoje, talvez eu pague um alto preço em cima dessa cadeira por causa dos meus erros, das minhas atitudes. O Senhor, ele teve que me frear. Então, é sobre isso, é não se importar com que o padrão do mundo pensa sobre o teu respeito, mas é sobre você fazer algo que vai agradar a Deus, é você fazer algo que o Senhor certamente vai olhar para você e vai falar assim, nossa, eu tô tão feliz de ver a Lilian pregando a palavra, é isso que me importa, o Senhor olhar para mim e falar assim, nossa, se hoje for o dia de eu chamar a Lilian pra, né, eu arrebatar a Lilian aqui, é hoje que ela vai morar comigo no céu, porque ela tá na minha presença, ela tá fazendo a minha vontade. É sobre isso, amados, a minha preocupação hoje em dia, a minha preocupação é se eu vou morar com Deus. Eu não quero ficar aqui para grande tribulação. Eu falo todo dia na minha casa pro meu marido, eu não quero ficar, eu não vou ficar. Eu tenho que lutar pela minha salvação, ela é individual, é por cada um. Então que nós possamos hoje buscar, né, ser como Daniel, limpo, puro, separado do mundo. A conclusão dessa mensagem, amados, que eu não quero prolongar mais, é que Daniel, ele teve uma vida de impacto numa terra estranha. Daniel, ele viveu décadas na Babilônia, ele passou por diversos reis, mas ele sempre manteve a sua fé, ele sempre manteve isso de viver separado, de comer o que ele queria comer, do que ele queria beber, não diante de tudo que o mundo fazia, ele fazia. Não, ele falou, eu vou ser dessa maneira, porque é assim que eu agrado a Deus. Foi assim que ele foi, né, de décadas em décadas. Então, ele viveu no mundo, mas ele nunca foi do mundo. Então, um desafio que eu deixo para nós nesta manhã, como Daniel, decida hoje não se contaminar. Mantenha a sua identidade. Viva uma vida santa em meio a uma cultura corrompida, em meio a uma cultura suja, um mundo profano, né? 1 Coríntios 6:12 diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Então, amados, é sobre isso. Em João 17:14 ao 16 diz assim, eles não são do mundo, como também eu não sou. Romanos 12:2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, amados, esses versículos, eles são citados sobre como termos uma transformação espiritual, em poder ser um excelente cristão, né? Não nos aparelharmos a este mundo, mas que nós sejamos aparelhados ao sistema do reino de Deus, que nós sejamos aparelhados à palavra, à Bíblia, né? Promessa eterna de vida. Sobre isso, em 1 Pedro 1, do versículo 14 a 16 diz,
Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Assim disse o Senhor na palavra, né? Então, esses versículos, eles reforçam o chamado à santidade como um reflexo do caráter do Senhor. O Senhor era santo, que nós possamos buscar. Hoje, saia de cima do muro, como eu tenho pregado, saia de cima do muro, busque a ser santo, tenha um reflexo do caráter de Deus, seja, né, um crente que vive a palavra, não que só prega, mas que vive a palavra. É sobre isso, amados. Essa palavra que eu quero deixar para nós no dia de hoje. Eu quero convidar você para que nós possamos fazer uma oração agora, né, para pedindo a Deus que o Senhor nos ajude a permanecer fiel mesmo em ambientes difíceis, seja no trabalho, seja na escola, seja em tentações diárias, né? Quantas vezes nós estamos sozinhos com o celular e o inimigo tenta, né? Talvez a queremos vermos o que não agrada, a pessoas ir para pornografia, pessoas, né, visitar perfis aonde o Senhor não está. Então, em nome de Jesus, né, vamos orar e pedir a graça do Senhor sobre nossas vidas no dia de hoje. Vamos terminar orando, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por essa palavra. Pai, nos ensina a ser como Daniel no dia de hoje, a nos não sermos como o mundo, porque no mundo estamos, mas não somos do mundo. Nos ajuda, Pai, a nos tornar essa palavra real em nossas vidas. Nos ajude a ser sal, né, luz do mundo. Em nome de Jesus, nos fortalece. Tira de nós os nossos pecados que não te agrada. Que teu Espírito Santo nos mostre hoje, nos incomode todas as vezes que estamos pecando, seja com atitudes, com palavras ou coisas que estamos fazendo que não te agrada. Nos ajude, nos liberta, Senhor, em nome de Jesus, para que possamos buscar a viver uma vida santa diante a Ti, buscando a ter o Teu caráter, Senhor, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, porque até aqui, Senhor, tem nos ajudado, nos ensina, nos ajude, nos prospere o nosso caminho diante a nossa obediência, Pai, nós te pedimos. E nós te louvamos por todas as coisas, em nome de Jesus Cristo, amém, amém, amados, glórias a Deus por essa palavra, que nós possamos botar em prática hoje da melhor forma possível, né, a fazer a vontade do Senhor, a fazer o que é segundo a vontade dele. Então, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus por ter transformado a minha vida, por ter, né, mudado o meu caráter. Eu agradeço a Deus hoje pela pessoa que eu sou, então louvado seja o nome do Senhor. Um beijo para vocês, uma ótima sexta-feira, que vocês tenham aí um dia abençoado em nome de Jesus, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém, amém. Fiquem todos com Deus.